Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vou aguardar vocês entrarem. Oi, Dani, já já te chamo. Bom, gente, obrigada pela presença de todos. Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Marcelo, tudo bem? Gente, hoje é dia de live, toda terça-feira. E o tema de hoje é muito importante, tá? Eu considero um dos mais importantes para aquelas pessoas que têm zumbido crônico, que é o zumbido persistente. Então, hoje o meu convidado é o Dr. Daniel Martinez, ele é psiquiatra e psicoterapeuta. Oi, Marine, tudo bem? E, para quem tá aqui pela primeira vez, a primeira fase da nossa live, a gente vai bater um papo, tá? Eu e ele. A gente vai levantar algumas considerações, falar sobre alguns estudos. E depois, na segunda fase, vocês vão poder fazer perguntas, tá? Então, eu vou abrir para as perguntas, tá certo? Então, anotem as suas perguntas, que na segunda fase eu vou abrir para vocês, tá certo? Bom, vou chamar aqui o meu amigo, queridíssimo. Vou esperar aí o pessoal começar a entrar. Oi, Rita, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Vamos lá. Chamando aqui. Esperando aqui um pouquinho também para vocês entrarem na nossa live. Pronto, agora eu vou chamar. Sim, Virgínia, vamos tirar dúvidas. Oi, meu querido amigo. Carla, tudo bem? Que honra Olá, ter você pessoal, boa aqui. noite. Que bom que a gente conseguiu, hein? Nossa hora chegou, hein? Chegou. E a gente vai fazer valer a pena. Muito, muito. Tô super feliz com a sua presença aqui, por você ter aceito o convite. É um tema que eu adoro, é um tema que ajuda muitos pacientes que têm zumbido persistente, principalmente, né? E, meu amigo, como é que você tá nessa quarentena? Tá trabalhando? Como é que você tá? Tô bem. A gente está trabalhando temporariamente online, né? Atendendo todo mundo à distância. Você falou isso da quarentena, eu sempre gosto disso de falar, né? Até para os pacientes que a quarentena, né, o isolamento, é como se fosse um estresse sustentado, como se fosse uma nevasca no Canadá, um bombardeio, por exemplo, em Israel, um terremoto, por exemplo, no Japão. É um estresse externo que a gente não sabe quando vai acabar, né? E a gente tem que conviver com isolamento e uma convivência forçada. Então a gente está se adaptando, acho que todo mundo, né? Ninguém esperava passar por isso, mas tem que também olhar as coisas boas que isso traz, que são poucas, perto de todas as coisas ruins que acontecem, né? É lógico. Ô, Dani, me fala um pouquinho, para o pessoal conhecer você. Fala um pouco quem é você, o seu trabalho, sua formação, porque aí o pessoal que está aí entrando vai te conhecer um pouco mais. Tá, eu vou fazer um pouquinho diferente, então. Eu vou contar um pouquinho sobre mim, mas como eu conheci você, pode? Como a gente se Pode? conheceu a primeira vez, porque eu acho que isso é bem melhor que a gente ficar aqui falando título e tudo mais. Ó, vou contar para vocês, pessoal. Conheci a Karina através de uma discussão de caso. Olha como as coisas são. Então, eu sou médico, sou psiquiatra, né? Acabo atendendo pacientes com ansiedade, com depressão, obesidade, transtorno alimentar. E daí chegou o primeiro paciente de zumbido, né? Que era um paciente que a Karina estava atendendo. E eu fui entrar em contato, né? Na verdade, você entrou em contato comigo, é o Foi. mérito da Karina, né? Ela que entrou em contato comigo para poder discutir o caso a primeira vez. E daí depois a gente começou a discutir e a gente faz isso até hoje, né? Desde ser toda vez que a gente tem um caso em conjunto, hoje inclusive, né? A É. gente acabou atendendo um paciente em conjunto e a gente acaba se ligando e conversando e essa troca, né? E essa acho que é a primeira coisa que eu queria falar, assim, né? Primeiro, parabéns para você, né, Karina? Como você me ensinou até hoje, eu aprendo muito, assim, sabe, super dedicada, estudiosa. E a primeira vez que você me ligou para contar do caso, eu falei, nossa, mas quem que é essa mulher? Nossa, que dedicada, né? Indo atrás, procurando o profissional para discutir, para poder ajudar melhor o paciente. Ali, você já ganhou, eu vou te falar, pelo menos aqui. E aí fora, nossa, tudo que você já me ensinou, o quanto eu vejo os pacientes melhorando, os feedbacks que eles me dão, né? De, nossa, como a Karina é maravilhosa, melhorei muito, ela é dedicada, né? Então,
conforme foi passando o tempo, a gente se conhece há vários anos já, né? Que acho que é 2000 e... Nem vamos falar, né? As Não, pessoas não fala aqui. em data, pelo amor de Deus. Há vários anos. E foi passando o tempo, eu fui me especializando, né? Acabei, fiz MBA, depois fazer o curso de Medicina e Estilo de Vida em Harvard, tirei titulação do Lifestyle Medicine, né? E você também foi caminhando, né? Cada vez mais a gente foi progredindo aqui na vida. E cá estamos, né? Levando a amizade e levando o trabalho junto, né? Discutindo vários casos juntos que a gente sempre faz. Sim, uma parceria que eu levo muito no meu coração, porque, bom, Daniel é um amigo, assim, queridíssimo, e além de ser um profissional, assim, espetacular, meus pacientes adoram, todos os meus pacientes com zumbido que eu preciso encaminhar para o psiquiatra, realmente eu confio nele muito, assim, cegamente, e ele é muito parceiro, né, é um profissional que a gente trabalha muito junto, a gente se liga, a gente troca ideias, então é realmente um profissional extremamente humano, além de ser muito conhecedor, né, muito especialista, conhecedor na área, né, como na área de psiquiatria, e além de ser uma pessoa extremamente humilde, é aberto, né, para discutir com outros profissionais da área de saúde. Bom, antes da gente entrar no nosso tema, né, eu sempre faço uma pergunta para todos os meus convidados, né, que eu acho que é de uma pergunta extremamente importante, principalmente para as pessoas que têm zumbido. Daniel, o zumbido ele pode ser curado, sim ou não? Sim, e sem sombra de dúvida, né? A gente já viu isso quantas vezes, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que, infelizmente, a gente continua vendo, né? Que, o zumbido não tem o que fazer, se acostuma com ele, você vai viver com isso pro resto da vida, né? E não é, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente faz no consultório é essa desconstrução. Porque muitas vezes a pessoa, mas já passei com 10 profissionais, mas assim, tá, mas será que foi tratado da melhor forma ou como poderia ter sido tratado? Então, a resposta é sim, né? A gente vê isso muito, até os pacientes até comentam e sim, melhora muito. Perfeito, isso mesmo. Eu sempre faço essa pergunta justamente para produzir essa desconstrução, essa quebra de crenças, porque todos os meus pacientes, sem exceção, que já passaram por outros profissionais, que na verdade não são especialistas em zumbido, falam que não tem cura, que zumbido não pode ser tratado, que não tem o que fazer, que a única forma é se acostumar. Então, uma das minhas bandeiras aqui, a minha meta com essas lives é justamente quebrar essas crenças e poder mostrar para essas pessoas que têm zumbido e também para os profissionais que é possível sim Sim. curar e é possível sim tratar o zumbido. Ô Daniel, você lembra de algum caso clínico de cura de zumbido, que o zumbido desapareceu? Sim, vamos pegar até um caso nosso, né? Já que a gente está com a live aqui junto, né? Já faz acho que alguns 3 para 4 anos, né? A gente, obviamente, a gente não vai citar nomes aqui, né? Sempre sigilo, mas era um paciente que começou com um problema familiar importante, uma separação, e daí, junto com o zumbido, começou vários sintomas ansiosos. Né, que foi aí, até você que encaminhou esse caso para mim, né, caso a gente fosse voltar no tempo, eu sei que você está lembrando. E a gente começou tratando as comorbidades, e daí começando a melhorar as comorbidades, a gente continuou tratando o zumbido, você fez toda a parte, e ele acabou melhorando até que bem rápido, se eu não me engano, em uns 3 meses. Antes disso, até ele já estava muito melhor, e aí a gente até deu alta para esse paciente hoje em dia, não passa nem com você e nem comigo mais, né? Ele Não. seguiu a vida dele, imagino, espero que ele esteja muito bem, obrigado. Se estiver assistindo a gente, né, as pessoas sempre se reconhecem nos relatos, quero que você esteja muito bem e feliz. Eita, ótimo, muito bom. Gente, então assim, tem algo assim que eu gosto muito, que inclusive eu postei, né, aqui no meu Instagram, que é assim: o zumbido pode ser curado? Sim, pode. Mas todos os zumbidos serão curados? Não. Assim como qualquer outro sintoma, assim como a dor crônica, por exemplo. Mas acho que a boa nova, a grande notícia é: a grande maioria dos zumbidos consegue ser tratados. O que é ser tratado? A pessoa consegue melhorar e ter uma vida normal, sem repercussão na vida dela? Sim, a maioria dos casos, tá? E jamais, jamais fiquem bem atentos se vocês virem esses anúncios dizendo, eu tenho a cura do zumbido, tá? Então fiquem muito atentos com esse tipo de anúncio, tá bom? Gente, agora a gente vai para o tema específico de hoje,
que é sobre a maneira que vocês podem lidar com o zumbido, né? Lembrando que o Dr. Daniel, ele é psiquiatra e psicoterapeuta. Daniel, a gente sabe que o Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país mais ansioso do mundo. Isso Sim, foi infelizmente. colocado em 2019. O que você tem a dizer em relação a isso? O que você vê nos estudos ou na sua prática clínica em relação à ansiedade? Olha, eu vejo que está aumentando cada vez mais, né? Então é um ranking que a gente não se orgulha de estar, né? E sim, né? Acho que os sintomas de ansiedade aqui no Brasil são cada vez maiores, né? Acho que todo mundo que acaba trabalhando em consultório vê como o número explodiu, é só a gente ver nos nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que trabalham com a gente, né? A ansiedade por vários fatores, né? Seja por essa pressão externa, seja por uma pressão interna, uma cobrança interna, eu tenho que ser cada vez melhor, produzir cada vez melhor, ser uma melhor mãe, ser um melhor pai, ser um melhor tudo. E a cobrança externa, não, Brasil, país subdesenvolvido, para poder ser competitivo, eu tenho que ir lá, vamos lá, trabalha, né? E vai somando tudo, mais o componente individual, né, genético, que também tem um papel. Então, sei lá, se toda minha família é ansiosa, a chance de eu ser ansioso é muito maior do que uma família que ninguém tem ansiedade. Junta tudo no caldeirão, dá o nosso Brasil aqui, que é um país multicultural, né, e com muitas facetas. Então, sim, a ansiedade, infelizmente, está explodindo aí, né? E nesse momento de pandemia, até as pessoas se compensando mais, né? Perfeito, perfeito. O Daniel, uma pergunta. A ansiedade, ela é inerente ao ser humano, isto é, todo mundo é ansioso em graus diferentes ou existem pessoas que não são ansiosas? Por exemplo, eu tenho um parente que ele fala assim, pra mim, ele fala assim, eu não tenho um pingo de ansiedade em relação a nada. O que você acha aí, com você como psiquiatra? Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade ou não? Sim, ou a pessoa não está nomeando o que é ansiedade normal, ou a gente tem que decidir o que é ansiedade. Ó, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, e até quem estiver na live, se puder anotar para depois pesquisar, colocar no Google, ó, curva ansiedade-rendimento, que também é chamada da lei do Yerkes-Dodson. Quem quiser depois a gente manda um inbox, né? É uma curva que mostra a ansiedade normal, que todo mundo tem, que move para frente, então é uma ansiedade boa, produtiva, e até um ponto máximo que todo mundo tem uma ansiedade de performance. Então pensa um atleta olímpico quando vai competir, até aquela frase da Fernanda Montenegro, nossa, se o dia que eu não senti o frio da barriga antes de eu entrar no palco, eu estou na profissão errada, eu preciso parar. Então a ansiedade, sintoma antecipatório, é normal e todo mundo tem. Esse é o primeiro ponto. Então essa pessoa às vezes não está nem percebendo ou está sendo muito pouco exposto a situações que podem gerar isso, né? Então, sei lá, se eu peço para alguém abrir uma porta, por exemplo, talvez para mim vai gerar zero de ansiedade. Agora, se é uma pessoa que está sendo vista, observada, pode gerar muito mais. E aí tem um ponto que começa com o ponto de desintegração, que começa a vir a ansiedade patológica. Que aí, em vez de empurrar para frente, começa a desordenar. A pessoa pode ter sintoma físico, pode começar a ter taquicardia, aquela sensação de batedeira no peito, meu coração está muito acelerado, sensação de falta de ar, que eu puxo o ar não vem. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? O nome da curva. Só terminando aqui. Acabei de ver o pessoal perguntando. Curva do quê? Curva ansiedade-rendimento. Lei do Yerkes-Dodson. Então pode ter sintoma físico, tremor muscular, pode começar a ter sintoma gastrointestinal, aquela história de gastrite nervosa, diarreia quando fica nervoso, tontura. Vários sintomas físicos e psicológicos. Eu posso estar com aquele negócio de pensamento acelerado, sempre no futuro, meu pensamento está embolado, eu não consigo ter mais clareza. Isso a gente fala de ansiedade patológica. E a pessoa pode até paralisar. Sabe o que a gente vê em filme, que a pessoa está até paralisada, não consegue fazer nada de tão ansioso? Então, ansiedade normal, todo mundo tem, move para frente. Passa um limite, ansiedade patológica. Perfeito. Nossa, foi muito esclarecedor. E aí vem, por exemplo, Daniel, uma dúvida. Eu recebo no meu consultório, eu percebo esse nível de ansiedade do paciente, né? Que seria essa ansiedade patológica, tá? Sim. E daí a minha pergunta é: quando é que essa ansiedade ela é tratada com um terapeuta, um psicólogo, por exemplo, com terapia, ou quando ele deve ser tratado com psiquiatra? Isto é, o paciente ele deve ser medicado. Isso eu acho assim uma linha tão, né, tênue. É muito tênue e é muito sutil. Exatamente. Então, quando é que você
pode nos orientar, assim, olha, para este caso, para esse paciente, encaminha para terapia. Para este caso, encaminha para o psiquiatra. Tá, eu vou tentar, acho que, colocar de um jeito para não ficar muito abstrato. Acho que o primeiro ponto é a gravidade, ó. Então, eu posso ter aquele sintoma de ansiedade generalizada, mas não ter crise de pânico. Crise de pânico, aquela sensação de colapsamento psíquico, uma sensação de morte iminente. Pelo amor de Deus, leva para um socorro, tô tendo um piripaque, tô tendo um faniquito. Então, acho que o primeiro critério é a gravidade. Porque uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então faz de conta que eu estou tendo só alguns dos sintomas de ansiedade. Eu não estou tendo todos, um monte de sintoma físico incapacitante, eu não estou tendo um monte de alteração do pensamento. Eu estou com uma ansiedade ainda leve, que não me impede de fazer as minhas atividades ainda consigo pegar o metrô, sair de casa, eu não estou com crise de pânico e nem nada disso. Talvez esse paciente muitas vezes, né, não precisa ser medicado. A gente consegue tratar com alguma linha de terapia, seja terapia verbal, psicoterapia. Muitas vezes dá para tratar com terapia ocupacional, né, que é uma outra abordagem, uma outra formação através de uma atividade. Terapia corporal, né, terapia física, acupuntura, essas outras terapias que a gente chama de holísticas, energéticas complementares, também servem muito, yoga. Então, se a gente está com um quadro leve, muitas vezes dá para tratar. Agora vamos pegar um quadro moderado ou um quadro grave, que tem um monte de componente da síndrome. Né? Uma coisa que eu gosto de usar uma analogia é como se fosse uma redoma de vidro invisível. Quanto que a ansiedade está me apertando aqui, que está evitando com que eu viva. Então eu estou tão ansioso, eu não posso mais sair de casa, porque senão eu vou desmaiar no metrô. Eu não pego mais metrô. Eu estou tão angustiado que eu tenho uma crise de pânico, eu não posso mais sair sozinho. Eu não saio mais de casa. Então o meu campo vivencial está fechando. Esse paciente provavelmente precisa de uma avaliação psiquiátrica, para de repente ser medicado ou não. Então, acho que a gravidade, a disponibilidade também, né? Então, de repente, já tem psiquiatra ou não tem, vai ser o clínico geral que vai tratar ou não vai, ou o psicólogo vai fazer a primeira avaliação ou não. E se o paciente, né? O paciente tem que estar aberto também. Não adianta nada a gente pedir para um médico avaliar um paciente, o paciente não vou tomar remédio, não quero, não preciso. Às vezes é melhor ir primeiro com um psicólogo para fazer a avaliação geral e ver o que está acontecendo. Então, não tem uma resposta certa, sim ou não. É uma soma de fatores. Tá. E qualquer dúvida... Por isso que a linha é muito tênue. Muito, Então, às vezes, em qualquer dúvida, né? De repente, encaminhar o psiquiatra, ele vai poder avaliar. Não é, Daniel? Se de repente, olha... Se precisa ou não precisa tomar remédio. O nome já diz, remédio é para remediar algo, né? O que a gente está tratando, né? Muitas vezes o tratamento não é remédio. Tem paciente que às vezes chega no consultório, o cara fala, não é possível que você não vai me dar nada para tomar, né? Às vezes a gente não prescreve remédio, a gente pode prescrever mudança de estilo de vida, comer melhor, dormir melhor, meditação, terapia, fisioterapia, qualquer outra coisa que seja para tratar o todo, tá como se fosse um trem que está fora do trilho, ele voltar para o trilho dele e seguir, né? Muitas vezes o cara não nasceu tomando remédio, não vai morrer tomando, que nem esse é um dos nossos primeiros pacientes aí que a gente tratou junto, né? Fora todos os outros. E já está de alta, e está sem remédio, e está ótimo. Perfeito. Daniel, fale um pouquinho, já que você falou dos sintomas de ansiedade, quais seriam, então, os sintomas principais da depressão? Tá. Então, primeira coisa, depressão é um pouquinho diferente de tristeza. Tá? Depressão é um diagnóstico que é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, se acontece alguma coisa ruim na minha vida, todos nós temos que ficar tristes. Tristeza é uma emoção normal do ser humano. Quando que a gente chama de depressão? Tem os graus da depressão também, leve, moderada. Mesma coisa com terapia, dá para tratar uma depressão leve, às vezes com mudança de estilo de vida, terapia, lógico que dá. Depressão clássica, que a gente fala que, nossa, essa precisa passar com algum profissional para poder, às vezes, ser medicada, são vários critérios. Primeiro é o humor depressivo, né? A pessoa perde aquela capacidade, ficou muito deprimido, muito para baixo, muito pesado, como se tivesse uma lente cinza e eu estou vendo o mundo inteiro negativo. Na tristeza, quando eu desfoco da coisa ruim, vem uma notícia muito boa, eu consigo ficar feliz, mas de repente eu posso voltar para o polo negativo ou não. Tanto que a gente usa esse exemplo em aula. Na depressão, o cara ganhou na Mega Sena, às vezes ele fala, mas para quê? Essa vida tá uma droga mesmo, o que eu vou fazer com isso, né? Então a pessoa perde essa capacidade de olhar o lado bom. Eu posso ou não ter aqueles pensamentos ruins, às vezes de, olha, podia acabar tudo aqui, podia cair um meteoro na Terra e não acordar, eu podia morrer, eu podia sumir. Sensação de inutilidade, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada, eu sou incompetente. Anedonia, né? Que coisas que antes me davam prazer, agora não dão mais. Então faz de conta que eu adorava jogar bola, agora eu não jogo mais.
né? Então, é um conjunto de sinais e sintomas. A ansiedade é um conjunto, depressão é outro. E daí eu tô vendo aqui a Carol Santana perguntando, pode ter um diagnóstico que pega os dois? Pode. Que é o transtorno misto ansioso depressivo, que é o que a gente mais vê no consultório, né, cara? Então, são pessoas que têm componentes da esfera depressiva e componentes da esfera ansiosa e preenchem os critérios para os dois. Tem até um CID diferente, né? O CID é a Classificação Internacional de Doenças. F41.2, transtorno misto ansioso depressivo. Então pode ser como se fosse um espectro aqui. Perfeito. Daniel, vou contar uma experiência que eu tenho no meu consultório com meus pacientes com zumbido. Eu Vamos lá. percebo que quando eu vou fazer uma avaliação específica, onde eu uso questionários específicos para avaliar zumbido, que é o nível de repercussão que esse zumbido traz na vida desse paciente, eu observo que os níveis piores, isto é, aqueles níveis severos e catastróficos, geralmente são em homens. Você tem alguma explicação para isso? A literatura fala alguma coisa da forma que o homem lida com determinadas frustrações, problemas, situações diferentes da mulher? Olha, o que acontece é que os homens se tratam bem menos, isso é fato. Né? E aí tem várias explicações para isso, né? Porque homem de verdade não vai se tratar, um viés machista da sociedade que ainda anda muito por aí e acaba só atrapalhando tudo. Os pacientes procuram muito mais tarde quando estão muito mais graves. Então o primeiro componente é esse, que os homens se tratam muito piores, acham que não precisam, são mais turrões, mais marrentos. Né? Nesse ponto as mulheres são muito mais evoluídas, se cuidam melhor e vão atrás muito mais. Né? Então pode ser um viés cultural, um resquício machista que ainda está aqui na nossa sociedade, tá? O segundo também, que às vezes eu vejo, é que assim, a pessoa acaba colocando a culpa no trabalho, é que eu não tenho tempo de me cuidar. Então eu não posso fazer isso, porque eu tenho que trabalhar, e daí acaba o pouco tempo que tenho, não, eu vou descansar, vou fazer alguma outra coisa, né? Então eu vejo meus pacientes homens se cuidando muito pior, e é todo um trabalho para desconstrução, para a pessoa poder validar os sentimentos, que olha, todo mundo pode adoecer, eu, você, não importa se é homem ou mulher, não importa o que seja, né? E também validar o que está sentindo, né? Tem muita gente que tem dificuldade de entrar em contato com as emoções, e é um trabalho de gerações aí para a gente poder fazer validar, seja as crianças, os meninos ou os adultos. Você pode sentir sensações ruins, a gente também é frágil, a gente também sofre, a gente também tem que validar isso. E às vezes eu vou guardando aquela emoção, eu acho que pode tamponar e explodir muito melhor, né? A pessoa acaba extravasando, daí acaba indo para agressividade, as catástrofes que a gente acaba vendo. Perfeito. Outra coisa, ainda a gente vê uma certa resistência quando a gente indica o paciente para ir até um psiquiatra, o paciente com zumbido, que eu observo, como você colocou muito bem no início da live, algumas características de uma ansiedade que deixa a pessoa mais presa, né? Que ela não flui direito na vida, ou que ela está com sintomas depressivos, que eu acabo aplicando questionários para verificar se ela está com ansiedade ou depressão alta, e eu encaminho para você. Só que tem pessoas, Daniel, que eu observo uma certa resistência, né? Primeiro porque ainda tem um pouquinho aquela coisa assim, eu não sou louco para ir no psiquiatra. Segundo eu não quero ir porque medicamento antidepressivo vicia. Então, eu queria que você comentasse aqui sobre esses dois pontos. Como o profissional pode orientar esse paciente a tentar convencer quando precisa realmente e que você falasse sobre essa questão do vício de medicamentos como antidepressivo. Ixi, acho que a Karina tá travando aqui um pouquinho, mas eu já vou começar a responder a pergunta. Ó. Voltou? Voltou. Então vamos lá. Primeiro, antidepressivos, né, é uma classe de remédios. Eles viciam ou não viciam, né? Não viciam. Isso acho que é a primeira coisa que a gente tem que falar aqui. Remédios viciam? Alguns viciam. A maioria não vicia. E o que muda isso? É o receituário. Então, os receituários tarja preta, que são os receituários azuis, por exemplo, os benzodiazepínicos, Rivotril, clonazepam, diazepam, frontal, colprazolam,
viciam, causam tolerância que doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, podem causar dependência e tudo mais. E os receptores amarelos, né, que a gente pode dizer, aí é metilfenidato, que é a Ritalina, o Concerta, a lisdexanfetamina, que é o Venvanse. Então, esses causam dependência e viciam? Viciam. Os outros antidepressivos não viciam. Acho que esse é o primeiro ponto. O que acontece que as pessoas confundem é que quando a gente para abruptamente alguns remédios, às vezes até tem gente que tem com cafeína e com exercício isso, quando está em altas doses, tem a síndrome de retirada ou descontinuação. Que daí o corpo ele dá tipo um chacoalhão e ele nossa, mas estou estranho aqui. Daí a pessoa para de tomar o remédio e fala, nossa, o meu corpo está dependente dele, né? Porque eu parei e estou passando mal, né? E não é, né? Eu lembro uma vez um paciente meu que eu atendi que fazia exercícios umas 4, 5 vezes por dia, um atleta de alta performance quebrou a perna e não conseguia fazer nada. Ele falou, Daniel, eu estou muito estranho, o que está acontecendo, né? Então pode ser a retirada abrupta aqui do exercício, né? Então, vários remédios podem causar isso. Tanto que na hora de fazer o desmame, eu esqueci de tomar, tem algumas técnicas, e depende de remédio para remédio ou de técnica para técnica, para não sentir isso. Então, não viciam. Esse eu acho que é o ponto 1. Tá? E daí vem a sua pergunta, como é que a gente pode diminuir um pouco a resistência, né? Que é uma das coisas mais difíceis que a gente faz no consultório, porque cada um, eu gosto de usar como se fosse uma casca, cada um tem uma casca um pouco mais grossa do que o outro para a gente poder entrar na resistência. A gente nunca bate no conflito, né? A gente sempre contorna. Então é muito diferente, de repente, se eu chegar para um paciente e falar, por que você gostaria de se tratar? Estou tratando porque o médico mandou, ou estou tratando porque minha qualidade de vida melhorar, ou de repente eu quero, sei lá, eu pego o exemplo de perder peso, né? Eu vou perder peso para não infartar, ou vou perder peso para eu ter mais fôlego para dançar na festa de 15 anos da minha filha. Esse é um exemplo real com uma paciente, né? Então, ativar a motivação interna do paciente, que é a motivação intrínseca, que vem de dentro e não a que vem de fora. Por que eu quero me tratar? Será que a minha vida poderia ser melhor? Isso aqui está me puxando para trás, que se eu me tratasse eu conseguiria ir mais para frente? Ou ser uma melhor versão de mim mesmo, né? E aí a gente tem que tentar fazer o próprio paciente perceber por ele mesmo qual que é o benefício que ele quer se tratar. Não porque alguém mandou, porque alguém está pedindo, né? Senão, tudo que é obrigado nessa vida, nada funciona, né? Ou funciona por um período muito curto e depois volta. Perfeito, é isso mesmo. Essa demanda, né? E tudo isso a gente mostrando, né, Daniel, para o paciente, a gente colocando em tópicos, assim, olha, de repente você poderia melhorar nesses tópicos aqui. O que é que você acha? E aí isso, a construção sempre junta, né? Então, às vezes, o paciente fala, doutor, você decide. Fala, de jeito nenhum, a gente é uma dupla. Eu sou o técnico, mas quem vai correr no campo é você, o jogador. A gente tem que bolar junto o melhor plano para você. Quem sou eu para falar o que é melhor para você ou não? Aliança terapêutica. Exato. E aí, quanto mais uma aliança poderosa junto, por isso tem que conhecer o paciente, não dá para fazer em 5 minutos, para a gente poder ver o que vai dar certo e o que não vai, e como é que pode ser construído junto. Tá. Daniel, perfeito, Karina. Aliança terapêutica. Nesses anos todos que você está atendendo os meus pacientes com zumbido, o que você observa neles? Assim, você observa mais um quadro de ansiedade, de depressão ou alguma outra coisa como pânico, ou são pacientes mais fóbicos? E outra coisa, assim, se você observa se essa ansiedade vem antes, já vem muito antes do zumbido, ou você percebe mais assim, eu noto que a ansiedade deles acaba vindo depois do sintoma, porque eu tenho uma percepção. Nesses últimos casos, aqui nessa época da quarentena, eu tenho prestado muita atenção nisso. E eu tenho observado, Daniel, que independente desse paciente ter zumbido, ele já era muito ansioso de longa data, muito preocupado com tudo que incluía a vida dele. Eu questiono como ele agia e como ele era antes do zumbido. Eu queria que você colocasse a sua percepção. Tá, eu acho que mais de 80%, na minha visão, tá, não é nada de estudo, é uma amostragem pessoal minha. Sim. É isso que você falou. A pessoa já vem de longa data com um sintoma ou ansioso, ou depressivo, ou misto, mas a maioria é ansioso, grande maioria, ou ansiedade, depois ansiedade com transtorno misto, que é umas pitadas depressivas. Já vem a ansiedade de base. E aí, quando descompensa, o zumbido aparece como se fosse a cerejinha do sundae lá do bolo, né? Então, um sintoma que é muito desconfortável, muito incapacitante e eclipsa todo o resto. Daí a pessoa fala, não é ansiedade, não é zumbido, mas não trata a causa de base.
tá? Mas eu já vi pacientes também que, tipo, a vida estava ótima, de repente vem uma coisa externa aí, sei lá, sofreu um sequestro, por exemplo, e Uhum. depois desse componente desenvolveu tudo ao mesmo tempo. E por que não também, às vezes tem paciente que, sei lá, desenvolvi um zumbido. Eu não era depressivo. E aí, por esse zumbido não tratado de longa data, minha vida vai perdendo a qualidade, desenvolver um transtorno depressivo. Também pode acontecer, né? Mas a grande maioria, eu acho que são pacientes ansiosos de longa data, tratados ou não, muitas vezes não tratados. E daí depois vem e o zumbido aparece. Exatamente. O Daniel, comenta um pouco o que que acontece no organismo, né? Digamos assim, que mudanças ocorrem quando a pessoa tem ansiedade ou estresse. Só para mostrar, né, para as pessoas que sim, é uma via de mão dupla. Tanto a ansiedade, o estresse e a depressão podem levar a ter zumbido, assim como o zumbido, ele pode também levar a pessoa a ter ansiedade e depressão. Mas conta um pouquinho, Daniel, o que que ocorre dentro do nosso corpo quando a pessoa está ansiosa, estressada? Tá. Antes só de responder uma outra pergunta que eu lembrei, que você falando agora, sabe o que eu vejo nos pacientes, né? Você também deve ver bastante, é culpa. Né? Os pacientes às vezes sentem muita culpa de estar sentindo zumbido, como se o problema fosse meu, eu sou o culpado, né? Não fui forte o suficiente, ou não me dediquei o suficiente e deixei isso acontecer, eu devia estar acontecendo isso comigo. Então, além da ansiedade e da depressão, eu vejo os pacientes com um nível de autoexigência ou de culpa muito grande, né? E isso eu acho que também é uma coisa que acho que a gente pode pensar, ou quem está assistindo a gente, né, seja profissional ou não, da saúde ou paciente, de como é que está essa minha cobrança interna e essa culpa minha. Uhum, perfeito. A gente pode até voltar nisso depois. Mas já respondendo a sua pergunta, ó, vamos para as mudanças, o que acontece? Quantas vezes eu já não vi a pessoa estar ansiosa e começa a aumentar o coração. Tá, 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 tá. Aumenta a pressão arterial. Aí o cara vai medir a pressão, minha pressão tá alta, é por isso que eu tô assim, né? Meu Deus, eu tô com uma pressão muito alta, né? Qualquer aceleramento do psiquismo ou do corpo vai subir, por exemplo, a pressão está crescendo. Se eu correr até a esquina, minha pressão vai subir com certeza, né? E é uma coisa normal. O que acontece? Esse estresse crônico, essa ansiedade de longa data, a pessoa pode ter um monte de sintomas somáticos, né? Soma é corpo, né? Sintomas físicos. E aí vamos compensando tudo. Daí pode interferir no cortisol, vai interferir num monte de coisa. E daí a pessoa começa a ter, pensando naquele modelo do eixo intestino-cérebro, vou pegar o exemplo da diarreia aqui, que é um dos mais fáceis de perceber. Aí começa a ter intestino irritável, constipação, diarreia. Vai ter uma coisa importante, meu intestino solta, né? Aquela urgência de ir no banheiro, aquelas cólicas intestinais, então, aquela taquicardia, o cara começa, nossa, meu, acho que eu tô com uma batedeira no peito, aí começa a medir o pulso e tá mais alto mesmo, vai, vou medir a pressão, tá vendo? Tá alto, tá acontecendo alguma coisa, tô com piripaque. E os sintomas de ansiedade vão aumentando, e o que a gente tem que fazer os pacientes, uma das estratégias que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, é de como é que eu posso dar o snooze nesse meu alarme do corpo, né? O corpo está falando, meu alarme apitou. Como é que eu posso abaixar esse nível, né? Que daí são as várias técnicas que você acaba fazendo no consultório, né? Que os pacientes melhoram muito. E a gente vai sempre, mas se é besteira, né? Não é, né? Então, vai diminuir todos esses sintomas físicos e psíquicos que acontecem com o paciente. Isso mesmo. É, no congresso que eu fui, né? A gente não tem ainda estudos que mostrem, né, sobre o perfil da personalidade desses pacientes com zumbido de uma forma tão ampla. Mas a gente sabe, existe um estudo que fala sobre aqueles pacientes que têm mais dificuldade de lidar com o zumbido. Dentre eles são os ansiosos, os deprimidos, aqueles que querem controlar o zumbido e aqueles que tentam evitar o zumbido o tempo inteiro. Daniel, o que é que você acha? Por exemplo, eu tenho essa página aqui no Instagram há 3 anos e só pela descrição, como a pessoa descreve o zumbido dela na minha página, eu sei se ela vai melhorar do zumbido ou se tem chance dela se curar do zumbido. Por quê? Existem algumas frases que são o seguinte, algumas pessoas falam assim, eu jamais vou aceitar o zumbido. Segunda frase, eu só vou ficar sossegada, eu só vou parar até eu encontrar o momento da cura. O que que você tem para dizer para esses pacientes ou com esse perfil aí em relação a isso tudo que eu comentei? Eu acho que esses com essas frases, que nem eu concordo com você, são os
piores, entre aspas, aqui, porque talvez a pessoa ainda não está pronta ou não chegou no convite, porque o primeiro passo para o tratamento é a gente aceitar o que está acontecendo com a gente e não negar. Canso de falar isso no consultório, sabe? Então, não vai, não vai. O Jung também tinha uma frase, não foge do conflito. Aceita, para a gente poder introjetar, modular, e não quer dizer se conformar, hein? É totalmente diferente de, não tenho o que fazer, então não é isso, né? Mas o primeiro ponto é validar, para a gente poder conseguir tratar. Já falei uma vez, eu vou falar de novo, falo para todo mundo aqui, né? A Karina, eu acho que é uma das pessoas que mais sabem, se não há zumbido no Brasil aqui, eu aprendi muita coisa com você, né? E continuar aprendendo. Então, assim, você tem essa percepção, eu não duvido, né? Porque a gente começa a reconhecer padrões, e já quantos casos a gente já atendeu, então os padrões humanos se repetem, né? Então as pessoas não são tão diferentes assim, né? Se eu me mudasse lá para a Rússia, por exemplo, e eu me casasse lá, eu posso ter um filho lá, não pode, mas olha, do outro lado do mundo, os seres humanos são meio iguais em vários aspectos, né? Então, isso que você falou, cara, se a gente for pensar, né, até alguma linha da aceitação e compromisso, ou de repente para eu poder fazer o presente no presente do mindfulness, né, acho que a gente pode até comentar um pouquinho mais disso. Acho que é o primeiro ponto do tratamento. Eu sempre falo para o paciente o quê? Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Tá? Então, assim, você só consegue arrumar o curso de um navio em movimento. Eu não posso arrumar um navio parado, assim, eu tenho que direcionar a vela para poder andar. É um carro sem roda. Então, se eu estou nessa resistência, estagnado, eu acho que talvez seja difícil, muito difícil, de a gente conseguir começar a tratar esse zumbido. Então, como que eu posso andar? Caminhar. E às vezes a gente dá o primeiro empurrão inicial. Ou desconstrói essa visão com o paciente para ele poder tratar. Lembrando que a aceitação, aceitar algo, não é resignar-se. Aceitar é dar consentimento em receber algo. Então, não é gostar, você não precisa gostar do zumbido. Você precisa dar consentimento em recebê-lo de forma curiosa e sem julgá-lo. O que acontece com uma pessoa, por exemplo, que ela rechaça, ela luta, ela quer o tempo inteiro colocar som, música para encobrir o zumbido. Ela quer o tempo inteiro colocar uma TV alta. Ela precisa o tempo inteiro, eu tenho que fazer alguma coisa para esquecer o zumbido. Vocês lembram como é entrar numa areia movediça? Assim, a gente vê em filme, né? Vê imagens, não é, Daniel? Na areia movediça, quanto mais você tenta lutar contra aquilo, mas você vai afundando na areia movediça. Então, quanto mais você rechaça, você se emaranha, e o zumbido ele vai ficando cada vez mais marcado, intensificado por essa luta que você está tentando fazer. Então, para as pessoas que têm o zumbido persistente, o zumbido crônico, que a gente usa mais o termo persistente, que é o mais ideal, é justamente isso. Acho que o primeiro passo é isso. É tentar aceitar, mas não é resignar. Tá? Isso. Então, pensem, analisem, reflitam hoje à noite sobre isso. Daniel, eu queria que você comentasse um pouco sobre a terapia cognitiva comportamental. Por quê? A gente sabe hoje que os grandes estudos, né, a Cochrane, por exemplo, os ensaios clínicos randomizados recomendam a terapia cognitiva comportamental para o tratamento de zumbido. Como é que funciona? É a que mais tem evidência, né? Então, vamos pensar. Tem terapia comportamental, terapia cognitiva e a cognitivo-comportamental, né? Vou resumir bastante, né? Para não ficar também uma coisa muito, muito densa. A gente vai tentar mudar os pensamentos dos pacientes e os comportamentos. Então, cognição e comportamento. E daí a gente pode olhar vários componentes, né? Os respondentes, que é como a pessoa responde, né? Como que os padrões de comportamento, a gente pode fazer reforço positivo, que é reforçar algo. Sabe aquelas coisas que a gente vê naqueles experimentos de cachorro, né? Que você faz os pareamentos, né? Então você faz reforço positivo, reforço negativo, que todo mundo, o ser humano, acaba sendo reforçado positivamente ou negativamente. É um conjunto de técnicas provada, estruturada, e tem muita evidência. Tá? Tem até alguns profissionais psicólogos que até pegam lousa para fazer modelo, para explicar para o paciente como é que vai ser ou não, né? Então é um modelo muito provado e bem estudado, sabe? É uma das linhas de terapia e é a mais efetiva, que nem você falou. Então faz de conta que eu nunca fiz uma terapia para o zumbido, né?
tenta primeiro uma TCC, uma terapia cognitivo-comportamental especializada, porque a chance de você ter resultado é muito maior. Quer dizer que as outras funcionam? Pode funcionar, não estou falando que não funcionam, mas se essa daqui tem mais evidência, mais provada, por que não tentar essa? Esse é o raciocínio que a gente Exatamente. sempre fala. Exatamente. Só para vocês entenderem como é importante essa questão de vocês não ficarem o tempo inteiro lutando contra o zumbido, pensando assim, eu não quero pensar no zumbido, eu não quero pensar no zumbido. Eu vou propor para vocês agora uma prática. Vocês que têm zumbido, por exemplo, principalmente, né? Mas para todo mundo. Assim, a prática é a seguinte: não pensem em um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro e um monte de cereja em cima. Não pensem nesse bolo de chocolate. Não pensem. Ok? Vocês pensaram? Alguém pensou no bolo de chocolate ou não? Eu pensei. Agora, você imagina uma pessoa que tem zumbido, que fica o tempo inteiro colocando som, o tempo inteiro tentando mascarar, o tempo inteiro tentando fugir dele. Não é verdade, Daniel? Sim. Isso, essa fuga, essa questão da não aceitação vai fazer com que você pense no zumbido. Então, E às vezes, agora imagina, eu tenho um sintoma de ansiedade que ainda soma, então eu tô lá angustiado, cada vez pior, então vai somar com tudo, né? Eu vou cada vez mais, por causa da ansiedade, tentar compensar, né? Tem até alguns, eu não vou ficar entrando em remédio, nem muito nisso daqui, mas tem até algumas medicações que fazem um pouco dessa dissociação dor-sofrimento, né? Então, sei lá, o paciente está com uma dor nota 8 e eu estou sofrendo nota 8. Aí, de repente, dá alguns remédios, a dor tá aí, continua me incomodando, tá 8. Mas quanto você tá sofrendo? Ah, tá 5. Né? Então, às vezes, pode ter um incômodo um pouco menor. E várias técnicas que você faz, acontece isso também. Às vezes a pessoa vai, nossa, tá doendo, entre aspas, tá? Muito menos. exatamente. A segunda técnica que é recomendado, porque vocês podem perguntar aqui, mas então como é que eu faço para eu parar de lutar e aceitar mais? Então, a primeira, o exemplo que a gente deu é a terapia cognitiva comportamental, que é feito por um especialista e geralmente profissionais da área de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra também, que pode ter aprendido a fazer a técnica. A segunda é o mindfulness. Para quem não sabe o que é mindfulness, eu vou pedir para o Daniel poder descrever, só lembrando que o mindfulness ele é uma perninha da terapia cognitiva comportamental, que eles chamam de terceira onda. É a terceira onda da terapia cognitiva comportamental, porque o mindfulness ele trabalha com a aceitação. Daniel, fala um pouquinho do que seria o mindfulness. O mindfulness, se fosse resumir muito, é estar presente no presente. Tá? Coisas boas e coisas ruins. Então, alguns exercícios que a gente pede para o paciente fazer, e é super difícil, seria, por exemplo, assim, lava a louça, focando presente na louça, sente a água correndo na mão, a ranhura do prato, se está tendo alguma sujeirinha ou não, né? Então, presente no presente. Tem até uma imagem bem famosa, né, que eu acabo até usando nas aulas, que é uma das primeiras do Google. Você coloca lá, mindfulness, dog, aparece um cara andando, pensando em um monte de coisa, na vida, no trabalho, no carro, não sei o quê, e o cachorro olhando o ambiente. É ótimo. Essa imagem é ótima, é clássica de tudo quanto é congresso. Por quê? Aquilo é mindfulness, está presente no presente, para as coisas ruins e também para as coisas boas. E tem vários programas, né? O John Kabat-Zinn, que fez o programa de 8 semanas, e tem vários centros em São Paulo que fazem isso, né? E o mindfulness é uma estratégia muito boa e muito provada para aceitação e compromisso. Então eu vou aceitar e vou me comprometer aqui com o tratamento que a gente está fazendo, seja com ele qual for, né? E vários aplicativos, né, de meditação que podem ajudar também nessa linha. Então, mindfulness é uma estratégia muito boa que a pessoa pode tentar, seja com algum profissional, né? Ou de repente também ler um pouco, tentar por que não, com algum aplicativo ou alguma coisa, né? Sim, lembrando aqui para vocês que o mindfulness, ele tem evidência científica, tá? É comprovada cientificamente para várias situações como ansiedade, depressão, dor crônica, mas também agora para zumbido. E agora no mês de julho, eu vou começar a ministrar cursos para pessoas, só para quem tem zumbido, não é para profissionais. Ah, é? Só para as pessoas que têm zumbido para
fazer mindfulness e provavelmente vai ser em julho. Eu vou fazer a propaganda no meu Instagram para quem quiser, para poder realmente entrar nessa linha de tratamento, que é essa linha da aceitação, que tem maiores repercussões no sentido de que esse zumbido traga menos situações como, por exemplo, eu não consigo ler, a pessoa que não consegue dormir por causa do zumbido, a pessoa que não consegue se concentrar no trabalho, ou que está triste simplesmente porque não consegue sair, né, por causa do zumbido. Então, tudo isso, mindfulness, a gente vai trabalhar com esses pacientes só para quem tem zumbido. Então, é inédito no Brasil, já existe no Reino Unido, já existe nos Estados Unidos e já existe na Holanda. Aqui no Brasil não tem. Então, era um grande sonho meu que eu estou conseguindo realizar. Assim, estou todos os dias aqui no computador trabalhando para poder passar o melhor curso possível para vocês. Bom, Daniel... Mais uma vez na vanguarda, né, cara? Parabéns, como sempre. É verdade, é minha né? paixão. Os pacientes com zumbido é o trabalho que eu mais amo nesse mundo. Daniel, eu estava olhando a revisão sistemática que foi feita aqui na Unifesp e eles pegaram pacientes com zumbido e um outro grupo de pacientes sem zumbido. E eles viram o perfil deles, que eu queria que você comentasse aqui. Eles falaram que os pacientes com zumbido têm um perfil que eu não tinha ouvido falar nessas palavras. Neuroticismo. É de neurótico. Tá. Não, é um traço de personalidade, neuroticismo. O que mais? Vamos lá. Psicastenia, é isso? Que é das fobias, tem relação com Sim. as fobias, obsessões e impulsos e tiques. A gente falaria que tudo isso está no cluster C. Esse é um modelo antigo dos transtornos de personalidade, mas ainda vale, né, que são dos clusters. Então, não tá desatualizado, tá? Isso daí tá valendo, né? A gente usa isso daí para raciocinar. São pessoas que têm uma tendência, que a gente fala do cluster C, ou ter pensamentos repetitivos, obsessivos e compulsivos que ficam vindo toda hora. Aquelas pessoas muito rígidas e sistemáticas e muito certinho, e tem que ser assim, assim, assado. E às vezes alguma coisa sai daquele meio, o cara já fica um pouco assim, metódico. E é um metódico, às vezes, que pode até ser disfuncional. Porque, sei lá, se eu gosto das coisas ordenadas, mas alguma coisa sai eu contorno e posso levar. Tem gente que não consegue isso, né? Vamos pegar, por exemplo, um exemplo bem extremado, que é um toque. Que se eu, de repente, não fazer a checagem, ou se as portas estão fechadas, ou de limpeza, ou de contaminação, eu não consigo fazer outra coisa no dia, o meu pensamento fica muito repetitivo, ou muito intrusivo, e a pessoa fica reverberando. A gente gosta de usar o termo ruminando, né? Que fica ruminando o pensamento ou ruminando a emoção e a pessoa vai mastigando, né? Melhora muito com terapia. Terapia cognitivo comportamental, uma delas, é uma das que mais tem evidência, pode melhorar inclusive com remédios, né? E pode ter as variações normais da personalidade, porque tem pessoas que têm traços um pouco mais obsessivos, pessoas que têm alguns traços um pouco mais histriônicos, que a gente fala de pessoas mais expansivas, ou que querem estar sempre no palco, né? Então, são variações normais do ser humano que foram selecionadas conforme foi passando o tempo, né? Um exemplo que eu sempre gosto de usar, que eu acho que é muito legal, que é esse aqui, ó. Na época das cavernas, se a gente não tivesse a pessoa que ficava acordada à noite, né, que dormia mais de dia, ou os mais noturnos, vigiando, ou mais angustiado, ou mais até paranoico, talvez a nossa espécie não tinha sobrevivido. Será que vai vir um bicho aqui, vai caçar a gente ou não? E as pessoas mais diurnas, para poder, de repente, caçar, não sei o quê. Então, são variações da personalidade normal que foram selecionadas e que hoje em dia é muito mais valorizado quem acorda cedo, 5 da manhã, e faz o dia acontecer. Mas não quer dizer que essas outras pessoas não têm os seus méritos e também não podem se adaptar. Acho que a palavra é adaptar. Então, são variações. Perfeito. Então, vocês entenderam bem, gente? Isso que o doutor Daniel descreveu, essa personalidade que ele descreveu, foi de um estudo que mostrou que os pacientes com zumbido, que sofrem com zumbido, geralmente têm essa característica de ser... Mas metódico. Vamos usar Gostei do metódico. Acho que resume bastante, né? Metódico. Tem que ser assim, do meu jeitinho. Tem gente que tem um negócio, são os just rights, que tem que ser assim, Exatamente, tá? Então, só para vocês, de repente, refletirem um pouco sobre isso. Gente, eu vou abrir para as perguntas, tá? Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui.
É, esse daqui você já respondeu, como evitar a ansiedade. Ah, tá. Como eu posso, uma pergunta de um seguidor, como eu posso controlar, manejar a minha ansiedade por eu ter zumbido? O zumbido me leva a ter ansiedade. Como eu posso melhorar? Tá, vamos lá, tem algumas estratégias aqui, vou falar de algumas. Ó, primeiro, ritual que acalma. O que que é isso? Ó? Eu fazer qualquer ritual, pense naquele modelo ritualístico, né? Que vai me fazer isso aqui, ó. Que me acalma. Eu escuto de vários pacientes que às vezes pode ser andar com o cachorro, cuidar de planta, de repente pode ser tomar um banho de 1 hora, fazer a unha, lavar meu carro, engraxar sapato, né? Então tem alguma atividade que eu faço, eu ouvi um podcast, sei lá, ouvi uma série que me desacelera. E eu tô lá, de repente, há 1 hora, parece que passou 30 minutos, né? Que me gera esse estado de serenidade, me acalma. Então, respondendo a primeira coisa, ritual que acalma. Tem alguma coisa que me acalma, né? Segunda coisa que eu acho que também é bem legal, que também tem muita evidência, né? É a parte do diário. Fazer um diário de gratidão ou de coisas legais ou um diário de coisas boas. Por que isso é possível? Esse negócio de água, limão, gratidão, essas coisas funcionam? Por que funcionam? A gente vai calibrando o viés positivo e o viés negativo. O que é um viés? Um viés é uma tendência que a gente tem de ver algo de uma forma distorcida. Nós, seres humanos, somos inatos a valorizar o lado negativo. E quer ver, eu gosto de usar um exemplo bem fácil assim. Ó. Pensa na pessoa que você mais gosta. Marido, filho, não importa. Filha, no caso, né? Pensa numa pequena quantidade, pequena, de qualquer afeto positivo. Orgulho, satisfação, prazer, não importa. E agora pensa a mesma pequena quantidade de afeto negativo. Nojo, raiva, ódio. Isso aqui passa muito mais na frente. Né? Tem um score até, que é o score das emoções positivas e negativas, que é o Positive Ratio, da Barbara Fredrickson, que é assim, tem que ter 3 emoções positivas para anular uma negativa. Então, quando acontece uma coisa ruim, ela grita ali, né? Emoção negativa, se eu gritar aqui, todo mundo vai escutar. Se eu começar a sussurrar, a gente tem que ter um esforço para ouvir. E o diário de gratidão, ou de coisas legais, ou o diário das coisas boas, nada mais do que eu me obrigar, entre aspas, a anotar 3 a 5 coisas não extraordinárias, pequenas. Hoje eu tomei um café da manhã com calma com meu filho, estou fazendo uma live com você, que é uma pessoa que eu adoro, e consegui almoçar com a minha sócia, por exemplo. Né? Cada um na sua sala, a gente fez por via vídeo, assim, enquanto comia, casualmente. Tá. Então, vai anotando coisas pequenas, depois de 7 dias você revê, depois de 21 dias. Então, tentaria fazer outros rituais que acalmam, e às vezes tentar fazer um pouco isso, calibrar o meu viés positivo, e o diário de gratidão ou o diário de coisas boas entra muito aí. Tá? Acho que dá para começar. Meditação também, tem um monte, adorei, né? Vamos começar com essas. Inclusive, Daniel, o Mindfulness tem uma semana, porque o Mindfulness, só para vocês entenderem, são 8 semanas de trabalho que eu vou fazer com esses pacientes, né? Com essas pessoas com zumbido. E dentre uma delas, a gente trabalha o diário da gratidão. Olha que coincidência, foi perfeito. Aí a gente trabalha esse diário justamente... E funciona super, tem evidência, Tem evidência, né, Daniel? Olha que ótimo, perfeito. Bom, esse seguidor perguntou dica para não focar a atenção no zumbido. Acho que uma delas é essa coisa que a gente falou aqui de não ficar fugindo do zumbido, é marcar encontros, né? Tem um especialista, um médico especialista em zumbido, estrangeiro, ele não é brasileiro, e que ele falava assim, Daniel, nos congressos: marque, agende um date com seu zumbido de 5 minutos por dia, no silêncio. Interessante, né? Não é? Que essa coisa faz todo sentido de marcar um encontro. Sim. E daí eu vou entrar em contato, porque às vezes a correria do meu dia a dia nem permite. Fala, onde eu vou achar 5 minutos aqui para eu tô trabalhando, não sei o quê, cuidando de família, blá, 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 blá. Então você marca um dedo, você coloca no horário, na agenda, não, peraí, agora eu vou olhar isso daqui. Muito, muito bom. Não é? Para você ouvi-lo sem julgamento, isso que é importante. Vocês podem fazer isso sem crítica, sem julgamento. Inclusive, a doutora Tani, ela tem colocado isso no grupo de apoio a pessoas com zumbido que ela faz no domingo. E é fantástico essa técnica. Isso ajuda bastante a você ter contato com o zumbido e sem criticá-lo, tá? Deixa eu ver o que tem mais de pergunta aqui. Tem estudo de impacto sobre o zumbido com psicanálise? Eu não conheço com psicanálise. Eu também não. Você conhece, Daniel?
Daniel? Não cheguei a pesquisar especificamente isso, tá? E também qual linha da psicanálise a gente estaria falando, porque isso muda, né? Freudiana, lacaniana, então daí tem várias outras coisas aqui, né? Desconheço, tá? Não estou falando que não tem, mas eu não cheguei nem a procurar primeiro isso, né? Mas também não entrei em contato com nenhum artigo. Então, a resposta seria desconheço. Perfeito. Dani, isso mesmo. No caso, tem várias pessoas colocando aqui, eu sou mesmo, eu tenho essa coisa metódica, controladora, esse pensamento meio repetitivo. Muita gente aqui se realmente concordando com a sua fala, tá? Eu estou procurando alguma aqui também, deixa eu ver se tem alguma para a Tem gente responder. uma seguidora aqui, Virgínia. O zumbido que eu tenho me impede de fazer exercício porque ele aumenta quando eu estou fazendo exercício. E ele aumenta. Estou engordando. Eu estou triste demais por isso. A primeira pergunta que eu acho que eu faria é qual tipo de exercício? Ó, só tem 4 tipos de exercício, certo? Os que melhoram força, os de resistência, os que melhoram cardiovascular respiratório, os que melhoram a flexibilidade, aquele alongamento, e os que melhoram o equilíbrio, né? Exercícios de balance, por exemplo, né? Obviamente que o ideal é a gente juntar os 4 tipos, mas muitas vezes não dá. E daí a minha primeira pergunta, pensando em saúde mental, seria: qual exercício você gosta mais? Porque eu sempre gosto de falar para os pacientes assim, é igual dieta. Dieta vem do grego, que significa modo de viver. Então, qual que é a melhor dieta? Aquela que você conseguir fazer mais tempo. Né? Então, assim, eu vou conseguir fazer um jejum aqui de 18 horas, tá? Você vai conseguir no longo prazo isso? Senão a pessoa fica sanfonando. Esse é o exemplo do peso. O exercício é meio igual. Então, qual dos 4 tipos de exercício eu gosto mais? Eu, Daniel, gosto de arte marcial. Faço com o meu sensei, por exemplo, da Kokoro Rinpoche, então é o que eu gosto de fazer. Talvez eu não goste tanto, de repente, de academia. Então, para mim, ir para academia é muito mais custoso do que eu ir, por exemplo, fazer um treino de uma arte marcial. Mas isso para mim, não estou falando para as pessoas irem fazer. Então, a primeira pergunta é, conhece-te a ti mesmo. Então, qual tipo de exercício? Aí agora voltando para a pergunta. Tá, Daniel, mas olha só, quando eu faço exercício, será que é o de força? Será que é o de flexibilidade? Será que aumentam? Tem alguns exercícios que até diminuem, né? Se eu vou pegar um yoga, por exemplo, né, que vai entrar com o negócio do relaxamento, às vezes entra com a história da posição. Então, tem paciente que melhora, de repente, quando faz algum tipo de atividade, né? Então, aí você é melhor do que eu para explicar, né? Quem eu sou para falar aqui, dar aula para físio, mas assim, qual tipo do exercício é melhor para mim? Perfeito. Tem um comentário aqui, tem uma pessoa falando, eu estou tentando hipnose, só para lembrar também da hipnose. Hipnose Nossa, muito bom, que fala. Científica para zumbido. Inclusive, eu vou fazer uma live com um colega meu do Rio de Janeiro, o Rafael. A gente vai fazer uma live, acho que em agosto, sobre hipnose para zumbido. E você sabe, Dani, alguma coisa sobre hipnose, sobre os estudos? Não é a minha área de especialidade, né? Eu sei que tem evidência, tanto que a gente até fala com os pacientes, mas daí talvez você seja até mais capacitada para responder, né? Eu não li nenhum estudo de hipnose, como não é a minha área, eu não me especializo nisso. Mas assim, quando o paciente fala, o que você acha de eu tentar, Daniel? Eu falo, tente. Eu acho que a gente tem que tentar porque tem evidência, não é placebo. Então, por que não? Né? Então, por que não? Sim. Outra pergunta. À noite, quando ele aumenta, e muitas vezes altera o meu sono. Então, assim, o zumbido fazendo com que a pessoa tenha uma noite ruim. O que é que você fala aí, Daniel? Então vamos falar um pouquinho de sono aqui também, ó. Ditado popular, para ter um bom dia, tem uma boa noite. Para ter uma boa noite, tem um bom dia. Quando a gente fala de sono ruim, a gente tem que pensar em 3 fases, principalmente. O start, que é a indução do sono, que é pegar no sono, é me manter dormindo, que é a manutenção do sono, ou é o despertar, né, aquela sensação de refresh, recovery, que eu acordei descansado ou não. E aí, sono entra um monte de coisa, né? Hora que deita, hora que acorda, se tá tendo barulho ou não, fatores externos, né? Então, luz, som, se eu sou acordado, se eu acordo sozinho ou não, se eu tô precisando de algum ritual para me induzir o sono. Então, por exemplo, chá, leitura, música. Então, tem gente que não, eu gosto de, não preciso de ritual, tem gente que precisa. E qual fase do sono, né? Isso é muito diferente se eu acordo durante a noite com crise de pânico, com crise de ansiedade, ou se eu tô acordando de manhã, parece que eu passei um moedor de carne, não descansei nada, né? O débito do sono. Então, assim, sono, eu acho que eu já fico aqui meia hora falando de sono. Não, sono, né? Se eu tô... fazer outra live.
Se eu estou usando substâncias ou não, e ó, ela falou aqui, ó, Tá. posição, né? Você, quantas vezes já não falamos daquele paciente que a gente até falou da parte do personal do sono, né? Se eu uso de lado ou não, se eu vou usar a rotação do travesseiro de rolo ou não. Até a Karina, vocês estão com a melhor especialista aqui, e eu acabo encaminhando para ela para fazer a avaliação do sono dos pacientes, né? Postural. Obrigada, querido. Vai acabar a nossa live. Eu Ah, amei. Lá um na beijo para frente eu vou todo te chamar mundo. de novo, hein? Gente, Será um prazer. Passou rapidinho, ó. Um obrigada. beijo para todos. Beijo para todos. Boa noite. Obrigada pela participação, as perguntas, enfim. Mais uma live para poder ajudar principalmente as pessoas que têm zumbido, mas também para os profissionais. E terça-feira vai ter nova live aí com a doutora Daniela, otorrinolaringologista. Não percam, Daniel. Beijo grande. Um prazer, Você ajudou gente. muito. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.